Olá, sou o Sargento Walter, já havia falado que não ia nem pronunciar a respeito dessas demandas com relação ao que vem acontecendo em Minas Gerais, do regime de recuperação fiscal, da alíquota de previdência declarada inconstitucional pelo STF. E para a gente entender tudo isso, a gente tem que reportar a governos anteriores, desde Hélio Garcia, Nilton Cardoso, aquela turma lá de trás que contraiu essa dívida que era dos bancos, né? BMG, um punhado de banco enraizado em Minas Gerais, e no entanto, em 1998, essa dívida que era de 14 bilhões, do empréstimo, 14 bilhões e 800, me parece, ele chegou em 18,6 bilhões em 1998. Quando então o governo Fernando Henrique Cardoso, com seu ministro de Planejamento Antônio Candi, ex-deputado federal e ministro de Planejamento, criou a Lei Candi, com a finalidade de aquecer a economia. E o que eles fizeram? Deram isenção do ICMS, do Imposto de Circulação sobre Mercadorias, para exportação de grãos. E com isso, como era uma fonte de arrecadação dos estados, os estados deixaram de receber determinado valor. Em contrapartida, o governo falou que traria alguns benefícios para os estados. E não o fez. E, no entanto, teria que ter essa contrapartida. E na reta final agora, uma dívida de 14,6 bilhões, de 96 a 98, ela passou para 141 bilhões. Que juro que é esse? E nesse período que ela passou para 141, já havia sido pago 92 bilhões. Não sei se tem dívida a pagar. No entanto, a gente vê agora na reta final, nós pegamos o governo que se denomina técnico, que é o governador Romeu Zema, cheio de sabedoria, empresário, falando em iniciativa privada para o servidor, desobedecendo tudo que existe de previsão em lei. Esse camarada vem como gênio e dá isenção de 92% para o governo Bolsonaro no pagamento na dívida. E faz um acordo de receber, parece que em 9 anos, apenas 8% da dívida da Lei Candi. Pô, se esse cara é gênio, é inteligente, existe uma dívida lá atrás. Ele tem um dinheiro para receber de 135 bilhões relativo à Lei Candi, devia 141. Por que ele não fez uma permuta de dívida, mandou para o STF, fez a proposição nesse aspecto de fazer, em vez de dar a isenção da dívida, assim como ele vem dando para os amigos da corte, para localiza, pessoal do STF aí recebendo aumento e impondo por força de lei, que ele vai ser submetido até a impeachment, se não repassar o deles primeiro. O legislativo também é a mesma coisa, e só o executivo vem penando com o governador e ao mesmo tempo ele falando se você não está satisfeito, vai para a iniciativa privada. Não vai porque está previsto em lei, o idiota. No mínimo esse governador é idiota, porque está previsto em lei. Agora está acostumado a desobedecer lei, desobedecer até determinação do STF, que já foi modulado, que é a questão da alíquota de previdência, cobrando 10,5% dos militares, e ao mesmo tempo mandando um projeto de lei para o legislativo estadual, que está perdendo tempo em discutir, com base em lei declarada inconstitucional pela Corte Suprema, pelo STF. Não há o que se falar em discutir a alíquota, já que já tem uma lei que faz previsão dela, que é a 10.366 de 90, e ao mesmo tempo baseando-se numa lei que foi declarada inconstitucional, que é a 3.954 de 2019, no que trata a respeito à lei de previdência dos militares. Não há o que falar a respeito disso. Outra coisa, ele não reconhece para pagar os 16% do patronal, mas ao mesmo tempo ele fala, existe o patronal, quando ele fala assim, vou reduzir o patronal para 1,5%. Que assessoramento é esse? A Advocacia Geral do Estado? Onde que... Não entender não, Vou julgar tudo fora que eu estudei na universidade, no meu curso de Direito. Que assessoramento é esse? Que parecer técnico que se sobrepõe à lei?
que sobrepõe decisão do STF. E o que o nosso legislativo está discutindo ainda? Foi para a comissão de justiça, o que eles tinham que fazer? Falar, meu amigo, o que você mandou aqui, você está baseando uma lei inconstitucional, então não há o que se falar, você está querendo discutir uma coisa já existente, que é a alíquota. Se discutir dentro da lei a previsão de saúde, que não faz menção à lei 10.366 de 90, e falar, vamos fazer uma emenda aqui para colocar a saúde, porque é obrigação do Estado, ponto, é diferente. Agora, outra coisa, governador, esse vídeo aqui mais é um repúdio. Quando a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, faz uma bobagem dessa de falar, quem não vai para iniciativa privada. Ora, vamos respeitar, aquele que sacrifica a própria vida em defesa da paz social, que não tem fundo de garantia, que não tem tempo de casa, que não tem FGTS, que não tem nenhum penduricalho, e nós não estamos reclamando disso não. Se um militar aí, por um descuido, ou por um erro dentro da carreira dele, vir ocorrer, dele cometer qualquer ilícito, ele vai embora e ele não leva nada, o Estado não marca com ônus nenhum, ele sai do jeito que ele entrou, sem levar um centavo. Ele perde todos os direitos. Então, a tipicidade da nossa função merece respeito. O próprio direito já fala, tratar os iguais à medida da sua igualdade, os desiguais à medida das suas desigualdades. Eu não quero ser tratado melhor que ninguém, não. Nós, funcionários públicos, queremos ser tratados melhor que ninguém. Nós queremos ser tratados de acordo com a tipicidade da nossa função, da função que nós exercemos. A nossa ferramenta de trabalho, quando chama num rádio de uma viatura, é a nossa própria vida. A gente vai lá para onde está o problema. A merda que foi feita por alguém da sociedade, nós vamos lá consertar esse distúrbio e trazer a paz social, a tranquilidade, para que a sociedade possa viver em harmonia. Respeito ao operador de segurança pública. Nós não estamos pedindo aumento de salário, não. Nós sabemos o momento, mesmo tendo tido superávit na arrecadação do Estado, aí, uma sobra de mais de 20 bilhões, que a própria secretária aí de governo falou. Nós não queremos aí ferir a lei de responsabilidade fiscal, porque nós não queremos aumento de salário. Agora, na lei de responsabilidade fiscal, ela faz previsão da reposição das perdas inflacionárias, que é manter um equilíbrio. Se nós tivermos perdas, teve inflação, vamos manter o equilíbrio, um nível de vida para que o profissional da área de segurança pública possa servir a sociedade com qualidade e deixando a sua família também em tranquilidade em casa, segura, com o mínimo de dignidade, de subsistência. Não desafia a polícia, não. Fala que a polícia não vai parar, que não vai acontecer. Não desafia, não. Isso é feio. E nós não precisamos de mais problemas aqui em Minas Gerais, porque já temos muitos problemas acontecendo no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E se tiver outro problema aqui, de outra ordem, diferente em Minas Gerais, provocado pelo próprio governo, quando vai para uma rede de televisão ou de rádio para falar bobagem, que assessoramento técnico Vossa Excelência está tendo? Vamos respeitar os operadores de segurança pública para que nós possamos respeitar o governo também e caminharmos em harmonia, porque o que interessa é que a sociedade tenha tranquilidade e possa estar em paz, em tranquilidade, com segurança, porque é responsabilidade de uma polícia bicentenária que coloca os seus para colocar a vida como sacrifício em defesa da paz social, é diferente do regime seletista. Você cumpre 8 horas, você trabalhar 1 hora a mais, recebe hora extra, e tem suas obrigações trabalhistas garantidas. O que nós temos é que nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. E se não voltarmos, o que Vossa Excelência está fazendo com os pensionistas, de passar a onerá-los com mais 10,5% e mais 3% para a saúde, que são 13,5%, isso é uma covardia. Pede seus historiadores, seus técnicos para estudar a história da Polícia Militar e vão ver lá em 1911 como surgiu a antiga Caixa Beneficente e qual a finalidade.
Aquele que não conhece o passado e não respeita o passado jamais terá futuro, governador. Jamais terá futuro. Dá isenção à Localiza, dá aumento para o judiciário, para o legislativo, favorecimento para as mineradoras. O IPVA mais caro que os outros estados, nós pagamos 4, outros estados pagam 2. Ninguém está falando de nada disso, governador. Os erros, eles vêm se repetindo. Tem a parte boa, muita coisa o governador conseguiu fazer aí, sei, mas fica até difícil de enxergar quando tem esse confronto direto com os operadores de segurança pública e quando não há respeito com os operadores de segurança pública. Vamos respeitar os operadores de segurança pública. Espero que Vossa Excelência tenha uma postura diferente, procure conhecer como funciona as forças de segurança pública, por que esses que trabalham 30 anos não tiram férias em dezembro, janeiro, julho, carnaval, só tiram fora de temporada durante 30 anos e começam a viver posterior a esses 30 anos e começa a ter um pouquinho de privilégio, porque ele vai para a reserva, ele passa a ter direito a viajar nessas datas com a família. E às vezes alguns já perderam famílias, outros acometem contra a própria vida porque não aguentam. Eu não vejo ninguém da rede, com todo respeito à rede privada, mas eu não vejo ninguém posterior ao serviço levar uma pasta com sindicância para casa para fazer trabalho posterior ao horário de serviço. Eu não vejo ninguém que cumpre 8 horas de trabalho, depois ter que, no seu horário de folga, ir até a justiça militar, responder pelos atos dele, pela forma que ele trabalhou no cotidiano. E não poder falar não. Eu não vejo quem entra numa ocorrência de flagrante e trabalharia 8 horas e tem que ficar 16 horas e não ter direito a hora extra. Porque está previsto que ele vai ter que trabalhar depois do... Ninguém está reclamando isso e ninguém ficou choramingando daqui e dali. E às vezes, quando você vai defender a sociedade, governador, e um simples relatório de investigação preliminar pode te mandar para 100, 200, 300, 500, 600, 800 quilômetros da sua casa, até que se apure e depois prova que você estava certo, que você não fez nada errado. E você tem que ficar lutando para voltar para o lugar de origem. Porque, na verdade, cabe a nós provarmos que estamos certos. Isso durante 30 anos a gente passa por isso. Não importa se seu filho está estudando numa escola aqui, você vai deslocar para 800 quilômetros, não importa se a sua esposa trabalha aqui, ela vai ter que perder o emprego para te acompanhar, ou então ela tem que ficar aqui e você ir para lá. Isso tudo ocorre. É a tipicidade da função que nós exercemos. Vossa Excelência não sabe nada disso. Os técnicos não passaram aí para mostrar para Vossa Excelência a forma que nós trabalhamos. Eu espero que Vossa Excelência procure conhecer como funcionam as instituições que trabalham com segurança pública, zelando pela paz social, para que dê o devido valor. Nós não queremos nem mais nem menos, nós queremos aquilo que é direito nosso. Manter um equilíbrio. Teve uma inflação de 1%, devolva esse 1% para que nós possamos continuar caminhando e servindo a sociedade. É o que nós estamos pedindo. Um abraço a todos.